O Hamas deixa armazéns de armas do lado de tendas, aonde estão refugiados palestinos, para se caso Israel ataque perto e isso exploda, matem pessoas e o mundo inteiro condena Israel e Israel tem a dificuldade de continuar a guerra contra o Hamas para que então o Hamas consiga sobreviver e continuar existindo naquela região. Vamos, nesse exato momento, receber o nosso cientista político e ex-soldado das Forças Armadas israelenses, o presidente executivo da filial brasileira da Organização Americana Não Governamental de Propaganda, claro, uma agência não governamental israelense, evidentemente, que é a Stand With Us Brasil. André Last. Mestre, como é que você está? Tudo bem, querido? Tudo bem, como é que você está? Muito obrigado pela prazer. sua presença. Correção, não é propaganda, né? É educação. De educação, evidente. Educação, isso. Um breve lapso aqui, mas evidentemente uma baita organização que tem feito um trabalho contra tudo e contra todos, certo? Especialmente, né, nesse momento onde o antissemitismo vem mostrando os seus dentes mundo afora. A gente vê até ontem a causa dos universitários americanos que estão ali interditando o convívio nas universidades, tendo que o apoio de ninguém mais, ninguém menos que o Ayatollah Khomeini, um sujeito que realmente defende muito a liberdade de expressão, defende muito as garantias fundamentais, a pluralidade... As mulheres, a pluralidade democrática. Como é que você viu isso, André? Obrigado demais pela sua presença aqui. Obrigado a vocês. No Morning Show. Prazer. Fazia tempo que eu não vinha, né? No Jovem Pan. Faz mais de 2 anos que eu não Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Portas abertas. E também o líder do Hamas, né? O líder do Hamas também apoiou os protestos nas universidades americanas. Como é que eu vejo? Eu vejo que isso é uma dicotomia. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que estão protestando, elas não estão protestando por serem más, elas estão protestando por serem ignorantes, né? Não porque elas não têm solidariedade aos palestinos e porque isso está errado. Na verdade, isso está certo. O problema é a forma como eles estão protestando e o motivo pelo qual e o que eles estão pedindo. Então, isso tem a ver com a revolução identitária, tem a ver com as causas de minorias que são super justas e inventaram que existe uma causa aonde Israel é um país branco colonizador europeu que entrou naquela região de forma ilegal, conquistou, expulsou, matou e estabeleceu um regime de apartheid. Eu acho que tudo isso, na verdade, é uma falsidade, né? Se a gente for tentar entrar na história, a gente vai entender que Israel é um país de refugiados. Israel é um país que 63% dos judeus que moram lá são judeus refugiados que foram expulsos dos países árabes islâmicos. Os outros 37% dos judeus israelenses são judeus do leste europeu que foram expulsos por países colonizadores imperialistas e não que estavam indo representar esses países na região de Israel, na região da Palestina. Os judeus são indígenas também da terra de Israel. Existem judeus na terra de Israel há 25, 30 gerações. Então, a forma como foi vendido para muitos jovens, inclusive no Brasil, de que Israel é aquela aberração, eles estão protestando porque eles acham que aquilo é realmente realidade e, por ser realidade, vale a pena protestar. Se aquilo realmente fosse realidade, eu também ia protestar. Só que essa não é a realidade. Israel não é esse país que eles acham que é. A história de Israel, a história da fundação de Israel não é isso que eles estão lá pintando que é. E, portanto, isso eu acho que é um problema que está intrínseco na sociedade. Não é a maioria, é uma minoria muito barulhenta, mas não é uma maioria ainda. 80% dos americanos apoiam Israel na guerra contra o Hamas. Isso não quer dizer que esses 80% não apoiam os palestinos. Eles apoiam que os palestinos tenham direito, dignidade e um Estado e, ao mesmo tempo, tem que apoiar Israel vencer a guerra contra o Hamas. Evidentemente. Meu caro xará André Last, a gente viu também, não há pouco tempo, muitos membros dessa geração Z nos Estados Unidos repercutindo como se fosse realmente um documento emocionante, uma suposta mensagem ali que foi enviada do além, que foi achada do Bin Laden, o responsável por arquitetar o 11 de setembro. Então, mostra como o compasso moral dessa geração está completamente desregulado, para dizer o mínimo. Mas são pessoas muito volúveis, influenciáveis, manipuláveis. Quando você vê uma Dua Lipa, com a força que ela tem ontem, repetindo os chavões de genocídio em Gaza, isso é o suficiente para as pessoas se apegarem a uma causa apenas superficial, baseada única e exclusivamente em bordões, e repeti-los à exaustão, e isso vai contaminando de um atrás do outro. É que nem um contágio ideológico, literalmente. Eu vou trazer agora o Roberto Mota para a discussão também, para fazer uma pergunta para o André. Por favor, Mota.
André, bom dia. Você descreveu muito bem a leitura progressista, a narrativa progressista sobre Israel, né? Na verdade, é uma narrativa marxista, que sempre busca um oprimido e um opressor. Tem que sempre, e aí colocar Israel no papel do opressor. Agora, o que mais me impressiona, André, é a tentativa de fazer uma equivalência moral entre talvez o que seja o pior grupo terrorista conhecido hoje, na atualidade, e um Estado democrático e livre. E o que mais me impressiona, me revolta nessa história toda, é que as pessoas tiveram acesso online, em tempo real, ao que aconteceu em 7 de outubro. E a gente viu uma coisa que eu jamais imaginei que fosse ver: expressões de alegria, de júbilo, de êxtase, de prazer dos terroristas enquanto massacravam pessoas. Eu vi um terrorista ligando para a mãe para dizer que tinha matado vários judeus e a mãe explodindo de alegria do outro lado, né? Eu vi casos de terroristas que torturaram filhos na frente dos pais, depois mataram os pais na frente dos filhos, depois levantaram, abriram a geladeira da casa da família e comeram, fizeram um lanche como se estivessem num piquenique. Não há paralelo na história da humanidade para isso, né, André? Eu queria que você comentasse essa loucura em que a gente vê tanta gente embarcando de fazer uma equivalência moral entre monstros, porque para mim não tem outra expressão, são monstros, e um Estado livre e soberano que, como qualquer outro Estado livre e soberano, às vezes acerta, às vezes erra, né? Pois prazer em falar com você também. Eu acho que o mundo as pessoas que pensam dessa forma, né, as pessoas que ignoram o que aconteceu no 7 de outubro e as pessoas que acabam tentando justificar até o que o Hamas fez no 7 de outubro, dizendo que não aconteceu, que isso não é uma coisa que aconteceu no vácuo, como o próprio secretário-geral da ONU falou, isso é um problema de frequência de entendimento histórico e de decisão de você ter uma cegueira ideológica. Então, vamos lá. Então, as pessoas que estão apoiando o Hamas, que são pessoas de esquerda no Brasil, porque tem gente de esquerda que não apoia o Hamas, e a gente sabe disso, mas as pessoas de esquerda que estão apoiando o Hamas no Brasil, elas ignoram completamente a forma do que o Hamas conduz a sua política, porque não tem nada a ver com a esquerda brasileira, né? Eles são religiosos, são fundamentalistas, são super conservadores no sentido de costumes e valores, são contra a comunidade LGBT, matam mulheres nas ruas, aí prendem jornalistas, ou seja, tem aí a forma que eles conduzem o dia a dia é completamente 180 graus a forma como essas pessoas se comportam no Brasil. Mas a causa de destruir Israel é a mesma, né? Então tem gente da extrema esquerda no Brasil que é a favor que Israel deixe de existir. E se tem alguém lutando contra Israel, então eles vão apoiar. Não importa os meios, o que importa é os fins. Esse é o problema hoje, na minha opinião, da política mundial. A gente tem acompanhado, André, dia após dia, semana após semana, um conflito que vem se alastrando. E a gente viu as últimas cenas em Rafah, claro que foi propriamente descrito pelo Benjamin Netanyahu como um trágico acidente. Que teve quantas fatalidades? 45, Fabrício? 45, e a gente está com o Fabrício e o PP aqui também para te fazer perguntas e entender porque, a nível de não só guerra de narrativas, mas no campo bélico, claro que 2 líderes do Hamas foram ceifados nesse ataque, mas as imagens não mentem. E realmente fica ali a impressão de que Israel está tendo um exército mecatrônico, robótico ali, oprimindo um povo sofrido. As imagens são, pelo menos, muita gente depreendendo as imagens com essa interpretação. Como é que você está vendo a repercussão desse caso específico, olhando adiante? Bom, primeiro eu posso, em um minuto, dizer o que provavelmente aconteceu. Por favor. Primeiro, é lamentável, é triste, é condenável, é um grave incidente, não deveria ter acontecido, assim como outros vários incidentes e vários erros que aconteceram. Todas as guerras têm erros militares, todas as guerras morrem civis, isso é lamentável, mas, de novo, Israel não escolheu estar nessa guerra, Israel não iniciou essa guerra, Israel nem esperava que essa guerra ia acontecer. Quem iniciou essa guerra,
que está acontecendo agora foi o Hamas, no 7 de outubro, com a invasão de 3 mil terroristas, matando 1.200 pessoas, a maioria civis, sequestrando mais de 250 e voltando para o território palestino. Isso que desencadeou essa guerra agora, e não tem absolutamente nada que possa justificar o que o Hamas fez. Dito isso, isso é uma coisa que eu tento sempre falar, e a gente, né, André, a gente estava em Israel, você viu isso lá de perto. Israel tem poder militar para acabar com essa guerra em 4 dias. Só que isso vai matar muita gente, muito mais gente do que já morreu até hoje. Isso não é uma estratégia militar, isso não é moral, não é ético. Israel não vai fazer isso, é proibido pela lei internacional, é proibido pela lei israelense. Então tem que tomar vários cuidados. Esses cuidados são feitos no máximo e eles conseguem evitar mortes civis? Nem sempre. E isso é o que acontece em guerras. Infelizmente não tem como evitar erros militares. O que aconteceu especificamente no domingo à noite foi um alvo do Hamas altamente qualificado, ou seja, com uma grande vantagem militar, de 2 comandantes do Hamas. Não eram 2 membros do Hamas de baixo escalão, era o comandante do Hamas na Cisjordânia, que mora em Gaza, o principal. E uma outra pessoa que é o chefe do Departamento de Segurança Interna do Hamas na faixa de Gaza, ou seja, o secretário de Segurança Nacional Interno na faixa de Gaza. Estavam num prédio e esse prédio foi alvejado por 2 mísseis israelenses de 250 quilos, que tem 17 quilos de explosivo cada um. Isso dá 34 quilos de explosivo. É o menor míssil possível para um F-16 carregar. Não tem míssil menor. Esse míssil tem um baixo poder de fogo. Ele é um míssil super preciso e com baixo poder de explosão. Ele explodiu 180 metros de onde ele explodiu, caiu um estilhaço em provavelmente um depósito, um armazém, um caminhão, alguma localidade que tinha uma concentração de armas do Hamas, explosivos, talvez gasolina. Isso explodiu do lado das tendas, que não era o local que dizem que era um local seguro que os refugiados poderiam ir. É fora desse local. Então o Hamas mentiu dizendo que Israel atacou o local onde os refugiados estavam se escondendo, porque é o local seguro, e o próprio exército de Israel disse que é o local seguro, mas não é o mesmo local, tá? Mostra exatamente. A gente fez um vídeo que mostra os mapas exatamente de onde foi o local, aonde foi a explosão e aonde foi o incêndio. E tudo começou a pegar fogo. É óbvio que isso é lamentável, é condenado, inocentes morreram, crianças morreram, e a gente tem que todo mundo ficar enlutado pelo que aconteceu no domingo à noite. Isso, obviamente, foi um incidente. Israel não teve a intenção de fazer isso. Israel inclusive, as mais altas autoridades israelenses disseram que vão investigar o que aconteceu. Mas, de novo, se Israel tivesse a intenção de atirar naquele campo de refugiados, por que eles não usaram uma bomba maior? Por que eles não usaram 25 mísseis e usaram 2 mísseis? São perguntas que não têm resposta. Se Israel realmente tem a intenção de matar civis, por que eles não mataram os civis que estavam nesse campo de refugiados? Porque, de novo, isso Vamos estimular a discussão aqui, André? Não, pode concluir rapidamente. Então é isso que, na verdade, como ativista da causa, mais como cientista político, eu estou trazendo os dados concretos. O Hamas deixa armazéns de armas do lado de tendas, aonde estão refugiados palestinos, para se caso Israel ataque perto e isso exploda, matem pessoas e o mundo inteiro condena Israel, e Israel tem a dificuldade de continuar a guerra contra o Hamas, para que então o Hamas consiga sobreviver e continuar existindo naquela região. Essa é a estratégia do Hamas. É assim que ele vai, eventualmente, conseguir sobreviver. Vamos trazer o nosso PP aqui para a discussão. Eu acho que só quem está envenenado por doses cavalares de antissemitismo pode cravar que Israel não tinha o mínimo de direito à autodefesa depois do massacre do dia 7 de outubro. Mas claro que as cenas, enfim, o conflito vai se alastrando, vai se arrastando, cenas que para muitos mundo afora vai criando ali realmente uma erosão do apoio a Israel e especialmente ao governo Netanyahu. As imagens falam por si e claro que a guerra de narrativas fica se inflamando. Claro que é importante trazer os detalhes, se até o que aconteceu de fato, mas nesse mundo hoje em dia de lacradas imitadas e de mais emoção e menos razão, o que prevalece muitas vezes é uma imagem de uma Israel que está cruel e impiedosa. Pepe, a sua visão? Não, o relato que o André colocou aqui foi muito preciso, né? E mostra realmente que Israel está empreendendo uma guerra completamente difícil, né, contra um grupo terrorista. Hamas é um grupo terrorista. Quem fala que o Hamas não é um grupo terrorista e quem defende o Hamas nesse momento em qualquer parte do mundo é um absurdo, né? Não tem outra palavra para isso. Aí, André, eu queria só colocar uma questão aqui, queria saber a sua opinião. Não é? Eu sinto que grande parte da crítica a Israel
atualmente não é a Israel em si, né? É sim ao governo de Netanyahu, né? Você pega, por exemplo, o que a ministra das Mulheres de Netanyahu falou, que tem orgulho das ruínas de Gaza. Você vê, por exemplo, o Smotrich, né, que é o ministro de Finanças de Israel, que antes da guerra havia falado inúmeras vezes que ele discordava da criação de um Estado palestino. Você vê, por exemplo, o Ben-Gvir, né, que é o ministro extremista de Israel, que tinha até um tempo atrás o pôster do Goldstein, né, que é um terrorista de Israel que matou milhares de dezenas de palestinos, né, dentro do seu governo. Então a suspeita das pessoas, talvez em relação a empreendimento de Israel na guerra, pode ser porque, de fato, esses ministros eles são muito contrários à causa palestina em geral, né? Então, algumas pessoas acabam achando que o Netanyahu está tendo uma postura desproporcional em relação a essa guerra por conta do seu gabinete. Você concorda ou discorda dessa visão sobre esse assunto? Bom, vamos lá. Antes de você concluir, na verdade, iniciar a sua resposta, por favor, André, a gente vai fazer um rápido break para você que está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Daqui a pouco a gente volta. Segue adiante. Por favor, André Last, com a palavra. Bom, eu acho que vamos partir do primeiro pressuposto, né? Eu acho que, sim, o governo de Israel tem diversas figuras extremistas, diversas pessoas que falaram coisas que, na minha opinião, são absurdas, que não devem ser faladas. Só que não necessariamente tudo que é falado por um ministro é uma política que vai ser implementada na prática. Dito isso, tanto Smotrich quanto Ben-Gvir não fazem parte do gabinete de guerra, o curto, né, o reduzido, que é realmente quem decide as estratégias e a forma como o exército de Israel conduz a guerra. 2, Israel é uma democracia liberal, Israel tem uma série de protocolos, elementos, ministérios e sistemas que controlam a aplicação da lei, né? Tem uma procuradora-geral do Exército que pode decidir cancelar ou não cancelar um ataque aéreo, e nem o chefe do Exército pode desfazer a sua decisão, somente a Suprema Corte do país pode desfazer sua decisão. Você tem uma série de generais, uma série de regras dentro do Exército. Então, mesmo que um ministro fale alguma coisa, um ministro fale outra coisa, isso é política, isso eles estão conversando com a base. Isso não significa que o que eles estão falando vai ser feito, isso não significa que o que eles falam, o Exército está fazendo dentro de Gaza. Porque o Exército tem regras, essas regras são muito claras, eles foram ensinados nessas regras, eles precisam aplicar essas regras de acordo com a lei internacional e de acordo com a Procuradoria-Geral do Exército, que tem que prestar contas para a Suprema Corte do país, que presta conta para todas as outras democracias do mundo, que são os maiores aliados de Israel. Ou seja, as democracias que são aliadas de Israel, não são as ditaduras que são aliadas de Israel. Então Israel presta contas também para essas pessoas, para esses países. Dito isso, não é uma pessoa ou 4 ministros que definem a forma como Israel vai lutar a guerra. Existe com a conduta militar, existem estratégias militares, existe um comando central, existem diversos generais. Então, no fim das contas, existe uma estratégia maior, um objetivo militar, um objetivo a ser atingido, destruir o Hamas, mas como isso vai ser feito, não é decidido pelo Netanyahu e nem pelos ministros, é decidido pela cúpula militar, é decidido pelo chefe de operações, é decidido pela possibilidade militar dentro da lei internacional e dentro das possibilidades que Israel tem e detém para poder lutar essa guerra. Dito isso, eu concordo com você. O governo de Israel, a imagem que o governo de Israel tem hoje, e muitas pessoas, inclusive no Brasil, culpam o governo de Israel pelo que está acontecendo em Gaza, culpam a conduta do que está acontecendo em Gaza ao governo de Israel. Eu discordo a forma como essas pessoas responsabilizam o governo na conduta, porque uma coisa é as decisões estratégicas, outra coisa é a conduta militar, né? A mesma coisa que a gente culpar o presidente dos Estados Unidos porque aconteceu alguma violação no Iraque. Isso tem a ver com a cúpula militar. Mas, claro, se o governo de Israel tivesse pessoas que não são conhecidas ao público, como esse governo tem, 2 coisas iam acontecer. Primeiro, a guerra ia ser exatamente igual, não importa se era o Gantz, se é o Lapid, se é uma pessoa de esquerda israelense na conduta da guerra, porque a conduta da guerra seria igual, mas a imagem pública para o mundo provavelmente seria diferente. André, quando nós estivemos em Israel, lá por volta de meados de fevereiro, a gente esteve ali na sede de Tel Aviv das Forças de Defesa de Israel, especificamente ali no prédio do porta-voz para a imprensa
claro, imprensa da América Latina, né? O Rony Kaplan, ele disse que naquele momento, estamos falando de meados de fevereiro, de 25 batalhões do Hamas, do braço armado do Hamas, 19 já haviam sido eliminados. Desde então, como é que está mais ou menos essa contagem? Responde aqui para a gente. E se você tem esse número, e a gente já traz o nosso Fabrício Naitsky aqui também para a conversa. Existem 4 batalhões do Hamas em Rafah, os outros todos foram destruídos, mas existe ainda, mesmo eles terem sido destruídos, existe insurgência. Se insurgência significa, não quer dizer que no norte de Gaza não tem gente do Hamas. Claro. Não tem organizado, mas tem pessoas que estão lá, de uma certa forma, vivas e capazes de pegar um RPG e atirar num tanque ou pegar um foguete e atirar em uma cidade israelense. Mas não existem mais os batalhões formados, não existe a central de comando, não existe uma linha de supply, ou seja, de abastecimento de comida, de gasolina, de pólvora, de balas, de munição, de armas. Isso tudo foi destruído na maior parte da faixa de Gaza. Ainda existe, sim, uma ou outra batalhão em Rafah. Esses batalhões em Rafah são conhecidos como os especialistas no tráfico de armas que vai de Gaza para o Egito por túneis. E justo ontem, Israel terminou de se posicionar em 100% do caminho Filadélfia, que é a fronteira entre Gaza e o Egito. Ou seja, o Hamas não controla mais a fronteira entre Gaza e o Egito. Estamos aqui, para você que está nos ouvindo, estamos de volta aqui no Morning Show, 10 horas e 56 minutos, com o André Last, que é presidente executivo da Stand With Us Brasil, uma organização fundamental aí para a educação mundo afora, especialmente aqui no Brasil, para conter aí todo o antissemitismo que a gente vê mundo afora. Fabrício Naitsky, nosso especialista também aí no tabuleiro geopolítico internacional, uma pergunta, por favor. Eu queria pegar um gancho no que o André falou aqui, no seguinte sentido, André. Você mencionou que a guerra começou ali em 7 de outubro, e, de fato, ela começou quando o Hamas entrou no território de Israel, matou mais de 1.200, sequestrou mais de 200 pessoas, muitos que ainda não saíram da faixa de Gaza, grande parte delas já estão sem vida por lá. Mas, antes até de fazer a pergunta, acho importante que a gente tentar deixar uma coisa clara, né? Isso é um capítulo de uma guerra que tem 100 anos, né, pelo menos, de um conflito que tem 100 anos, mais de 100 anos, a gente está falando aqui de uma questão histórica, milenar quase, né, André? E que tem um problema muito grave aqui, ninguém senta para negociar. A gente tem uma resolução da ONU de 1947 decretando a criação de um Estado, o Estado de Israel e o Estado palestino. Isso nunca aconteceu, nunca foi para frente. E aí a gente fica numa série de malabarismos para tentar justificar. A extrema esquerda aqui no Brasil, por exemplo, tentando justificar o que o Hamas fez. É injustificável, isso obviamente é claro. Mas a morte de civis, no volume que a gente tem visto, também é dificílima, né, de justificar. Eu queria saber a sua opinião de como você acredita que o Netanyahu tem se beneficiado até certo ponto disso tudo para se manter no poder. Porque acho que a gente está falando aqui, isso parece um consenso, André, muito claro, de que a guerra é a sobrevivência política dele, né? Mas até quando que é possível esticar essa corda, tentar do lado do Netanyahu esse malabarismo ainda, ao seu ver? Vamos lá, pergunta de $1 milhão. Uma pergunta de resposta longa, eu vou tentar ser sucinto. A Assembleia Geral da ONU, em 47, sem poder de lei, mas com poder de alta recomendação, definiu a partilha da Palestina. Os judeus aceitaram, a Liga Árabe não aceitou e não foi implementado. Não foi implementado porque uma parte do conflito não queria um Estado judeu naquela região. Não era uma questão de tamanho, era uma questão conceitual. Mas essa proposta foi feita também em 37, pela Comissão Peel, pelos ingleses, e também não foi aceita. Os judeus aceitaram, os árabes locais não aceitaram. E todas as vezes que foi negado, acabou prejudicando a própria causa palestina, a causa que eles queriam proteger, ter um lar nacional naquela região também. E aconteceu também em 67. Nos anos 2000, já com a criação da Autoridade Nacional Palestina, tentou-se fazer um acordo de solução final. Diferentemente de 47, hoje em dia os palestinos têm uma Autoridade Nacional Palestina, uma entidade política soberana que foi criada em 95. Eles têm ministérios, eles têm governo, eles têm uma série de elementos que fazem parte de um Estado nacional. Ainda não é um Estado nacional pleno, mas tem elementos de um Estado nacional, controlam 43% da Cisjordânia e 100% da faixa de Gaza. O problema é que desde 2007 o Hamas deu um golpe na própria Autoridade Palestina e passou a controlar a faixa de Gaza. Então, a partir de então, o Estado, essa região palestina, passou a ser dividida em dois.
Um é o governo legítimo, que conversa com o mundo, e outro é o governo de um grupo terrorista estilo Estado Islâmico e Al-Qaeda, que controla outra região e metade da população palestina. Esse Hamas, esse grupo Hamas, não é lá de trás, ele é de 88. E ele foi fundado única e exclusivamente para evitar que exista um acordo de paz entre israelenses e palestinos. Ele foi fundado como movimento de resistência islâmica para tentar evitar qualquer acordo de paz, fazer atentados e, no fim dos dias, destruir Israel e estabelecer um Estado Islâmico radical que vai oprimir os palestinos e, obviamente, todo mundo que não for da religião deles. Teve tentativas, né, de acordo de paz. Teve em 2000, teve em 2007. Foi feito 2 propostas de acordo final, onde estabeleceria um Estado palestino em fronteiras negociáveis. Seria resolvidas as questões como Jerusalém, fronteiras, segurança e os refugiados. Mas esse acordo nunca teve uma resposta final. No fim das contas, eu acho que um acordo final um dia vai acontecer. É inevitável. Israel existe, não vai deixar de existir, os palestinos estão lá, não vão deixar de existir, vai ter que ter um acordo final. Mas para esse acordo final chegar, o Hamas não pode existir. E eu não estou falando que os governos de Israel estão todos lindos, maravilhosos e estão todos pró-paz. Tem aqueles que são mais à direita, que são mais contra o Estado palestino, tem aqueles que são mais de centro, são mais favoráveis, mas muito depende da segurança. Porque a questão segurança, o tópico segurança, é o que define a política de Israel. Aqui a economia, os costumes e valores, em Israel é segurança. Segurança define se você vota em um ou se você vota em outro. Esse é o principal tema de eleições em Israel. Se tem segurança, é mais favorável ter um acordo. Se não tem segurança, é menos favorável. Israel não vai fazer um acordo. E aí não vai mais no Netanyahu. Se pegar agora um primeiro-ministro de esquerda do Meretz, se não tiver segurança, ele não vai fazer um acordo. É uma questão de confiança. E só para fechar, eu acho que, na verdade, a guerra, principalmente em Israel, ela não ajuda os primeiros ministros, ela prejudica. Se você for pegar na história, toda vez que teve uma guerra, prejudicou o político. Olmert se prejudicou por causa da guerra do Líbano em 2006, Golda Meir se prejudicou na guerra de Yom Kippur, Netanyahu se prejudicou em outras operações em Gaza. E, hoje em dia, a popularidade dele caiu 30%, 40%. Se tivesse eleições hoje, eu vi as pesquisas ontem. A coalizão hoje que tem 64, e você precisa ter 61, de um parlamento de 120 cadeiras. Para formar um governo. Para formar um governo, ele tem 52. Ele não seria eleito. E ele estava com 48 há 4 meses atrás. Então, a guerra, na verdade, prejudicou ele politicamente. Não ajudou ele politicamente. Então, eu na minha opinião, acho que o que está acontecendo hoje é Israel está num beco de sem saída. Mas será que ele não sabe que ele é um cadáver insepulto, que ele já tem data de expiração e ele quer só estender esse prazo o máximo possível? Mas, mesmo que ele queira estender, Israel é um país que tem um sistema democrático onde uma pessoa não decide sozinha estender. Evidente. Ele tem um mandato de 4 anos, assim como qualquer pessoa que é eleita. Isso vence em dezembro de 26. Os protestos estão cada vez mais fortes, politicamente cada vez mais insustentável. Tem uma série de questões políticas que podem fazer com que as eleições sejam antecipadas. Mas se isso vai acontecer, faz parte da política israelense. Ele não está cumprindo um papel ilegal como primeiro-ministro, ele foi eleito. Mas é que também a gente parte de uma suposição, né, André? Que o governo israelense, o Congresso, não vai querer mudar de primeiro-ministro no meio de uma guerra, né? Então ele consegue... Isso já está mudando, né? Mas ele isso já consegue está mudando. se manter enquanto a guerra estica. A opinião de algumas pessoas no governo era de que não tinha que ter eleições. Já está começando a borbulhar a ideia de que tem que ser cravada uma data de eleições, não para agora, mas daqui a 1 ano, por exemplo. Que ainda assim... Supostamente a guerra já teria terminado, né? A ideia era que fosse muito mais curta, não? É porque a guerra, de novo, ninguém sabe como sai de uma guerra depois que você entra. É uma guerra assimétrica dessa, que é uma guerra contra um grupo terrorista, que vocês viram o quanto tempo está demorando. Vira uma areia movediça, quase. Sendo que Israel ganhou a guerra do Egito e da Síria em 6 dias, em 1967, com exércitos gigantescos. Mas é uma guerra urbana, é uma guerra de guerrilha, é uma guerra que tem civis envolvidos. É muito complexo. Ainda assim, uma eleição, você tem campanha, você tem dinheiro, você tem perda de tempo dentro de uma guerra com soldados morrendo, politicamente, pros políticos decidirem vamos a eleições e fazerem campanha, pega mal. Então nenhum político, nem da oposição, se sente confortável neste momento ir para uma eleição, porque está no meio de uma guerra. Daqui a um tempo, quando, por exemplo, se eventualmente os 4 batalhões forem destruídos, se pegarem Yahya Sinwar e o Mohammed Deif, que são as 2 lideranças do Hamas, quando os reféns forem soltos, mesmo a guerra não terminando definitivamente, eventualmente pode se caminhar para uma situação política mais agradável para uma eleição. E o tal do Sinwar, tá? Segue ali escondido nos túneis? Tem alguma... Qual é a tua
Você crava por onde anda-se no ar? Líder Onde do está Hamas. o Wally? Onde está o Wally versão palestina? Ele provavelmente está em algum túnel em Khan Yunis. Khan Yunis, que fica em qual região? Um pouco mais para cima de Rafah. Um pouco mais para cima de Rafah. E para finalizar o nosso bloco aqui, isso é para vocês aí, claro, a opinião é de vocês. Acho só importante a gente se ater ao fato para não cair apenas em chavões superficiais, em bravatas vazias, ter senso crítico, cabeça aberta e tentar se até os fatos e entender que isso é um conflito que vem de longe, muito, muito longe. PP, finalizando. André, no começo da guerra, né, o Yoav Golan, ministro da Defesa de Israel, falou que o objetivo de Israel é acabar com o Hamas e recuperar os reféns, não é? Ele falou ainda que a guerra teria 3 etapas. A primeira etapa seria bombardeios aéreos, a segunda etapa seria lutar com os Hamas nos becões das cidades, e o terceiro seria instituir um novo sistema de segurança da faixa de Gaza. Na sua opinião, o que seria esse novo sistema de segurança na faixa de Gaza? Como é que seria o pós-guerra? Essa é a minha pergunta. Na minha opinião, o pós-guerra tem que ser um outro governo, que seja um governo árabe, se for palestino junto com o egípcio, se for uma coalizão de países árabes com a ajuda da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, aonde Israel não vai controlar, administrar a faixa de Gaza, vai ter provavelmente uma zona tampão um pouco maior do que existia antes, de 300 metros, na fronteira entre Israel e Gaza, e provavelmente a fronteira entre Gaza e Egito vai ter que ser controlada militarmente por uma força que Israel confie, ou pelas forças israelenses, e se não for pelas forças israelenses, por forças internacionais, por forças americanas, por forças de uma coalizão de exércitos árabes que tem uma parceria de defesa com Israel, como Marrocos, por exemplo, ou Emirados Árabes, porque é perigoso. Eu quero que as pessoas entendam isso, porque isso é importante. Quem fala em cessar-fogo tem razão no sentido do cessar-fogo para poupar a morte de civis e de pessoas que estão morrendo de ambos os lados. Isso é importante. Mas esse cessar-fogo, para ser sustentável e para ele não ser rompido daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos e uma outra grande guerra aconteça, a questão do Hamas precisa ser solucionada nesta guerra. Eles não podem mais controlar a vida dos palestinos, eles não podem mais controlar as fronteiras da faixa de Gaza com o Egito. Senão, vai haver uma nova guerra no futuro. E agora a gente já vai agradecendo e se despedindo, André Last. Meu xará, obrigado demais pela presença aqui no Morning Show. Obrigado, Portas abertas. Parabéns pelo programa. Valeu, querido. Tamo junto.